A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Quero neste exato momento trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Uma palavra de Deus que se encontra em Apocalipse. Serei breve na mensagem. Apocalipse, capítulo 22 e versículo de número 15. A Bíblia Sagrada, né? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que nos diz o seguinte: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, né? Os que cometem imoralidade sexual, né? Os homicidas, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Amados irmãos, eu tive observando, né, minuciosamente, estudando acerca desse versículo bíblico. É muito forte, porque diz expressamente, né, que fora, olha só, fora ficarão, né, os cães, os feiticeiros, né? Ficarão os idólatras, os que praticam imoralidade sexual, né? Os homicidas e os que amam e praticam a mentira. Eu fico observando, irmão, na Bíblia, a palavra cães, ela é utilizada tanto como literal como no sentido figurado. Nos tempos bíblicos, né? Nos tempos bíblicos, né? Os cães eram vistos, né, diferente como nos dias atuais. Naquele tempo, os cães, né, eram vistos como animais, né, perigosos, asquerosos, mais ou menos assim. Animais selvagens, perigosos, causavam muitos transtornos. Os cães eram criaturas perigosas, era vista assim, né, nos tempos bíblicos, e considerados desprezíveis. Os judeus sempre viam os cães como animais asquerosos. Os judeus, né? Hoje as coisas mudaram, né? E a gente vê que, olhando nos tempos bíblicos, se você analisar no Salmo 22, versículo 16, o salmista Davi também se expressa dizendo que cães me cercaram, né? Fazendo menção a essa expressão cães, né? Animais que eram desprezíveis, era visto pelos judeus como asquerosos. Nos tempos bíblicos, em Deuteronômio, se você olhar em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18, aqui animais no sentido literal, você vai ver, né, que pessoas que eram envolvidas na prostituição, né, eram chamados de cães. Quer ver? Medita em Deuteronômio capítulo 23, versículo 18. O profeta Isaías também no capítulo 56, versículo 10 e versículo 11, né? O profeta Isaías, ele faz menção acerca de cães, se referindo a líderes, né, infiéis de Israel. Aqui denota-se uma linguagem já figurativa, né, de cães no sentido figurado. Aí você vai analisando na Bíblia, né, já no Novo Testamento, os rabinos, né, usam o termo cães para se referir aos gentios, né, aos gentios.
a esse tipo de povo, né? O povo gentílico, né? O povo gentil. O apóstolo Paulo também se refere a cães, se referindo aos seus adversários ou falsos mestres. Olha só como a Bíblia já vai mostrando, né, um rumo, né, diferente acerca de cães numa linguagem figurativa. Cães como falsos mestres, adversários, inimigos da sã doutrina. E o apóstolo Paulo fala, né, quando ele se expressa em Filipenses capítulo 3, versículo 2, quando ele diz: acautelai-vos, né, dos cães. Acautelai-vos dos cães, né? Filipenses capítulo 3, versículo 2. Se referindo aos falsos mestres. Já aqui uma linguagem no sentido, né, figurativo. Então veja, né, que Jesus também fala sobre cães. Quando ele diz, né, para que não venhamos a dar as coisas sagradas, né, aos cães. E as pérolas aos porcos, né? Há um sentido aí figurativo. Então Jesus fala sobre os cães. Apocalipse, né? Revelação de Cristo a João, lá fala sobre cães, que foi até lido, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que fora ficarão os cães. É muito forte, né? Então essa palavra, né, que se refere a cães, diz respeito a pessoas imorais, né, de baixo caráter moral. É o sentido dessa palavra cães, né? Eu vejo, portanto, né, a expressão cães é uma expressão pejorativa que denota aquelas pessoas que devem ser evitadas por causa da sua imoralidade, pecaminosidade, pessoas leviana, iníqua. Então, essa expressão cães na Bíblia, né, se refere exatamente nesse sentido, no sentido literal e no sentido figurado. Por exemplo, no Antigo Testamento, cães eram vistos como animais asquerosos, perigosos, animais desprezíveis, né? Até mesmo para os judeus, né? Para a sociedade nos tempos bíblicos. Inclusive, cães, se você analisar na Bíblia, no Antigo Testamento, um profeta profetizou a queda da casa de Acabe, rei de Israel, e também profetizou a morte de Jezabel. Jezabel, que era uma prostituta. E Jezabel, ele profetizou que a Jezabel seria morta, né? E seria devorada por cães. E foi o que aconteceu. A profecia se cumpriu e Jezabel ela foi morta e foi devorada pelos cães. Então veja, né, no sentido literal da palavra, e cães no sentido espiritual, no sentido figurativo, que expressa pessoas, né, que praticam a imoralidade, a pecaminosidade, a devassidão, que pratica, né, o pecado, né? Pessoas que vivem de forma leviana, pessoas iníquas que não querem saber de Deus. A Bíblia se refere a essas pessoas como cães, né? Como cães. É de fato muito forte essa expressão cães, né? E o que me chama a atenção é que no Apocalipse diz que fora o que? Da cidade santa, fora, né, da presença de Deus, fora, né, da cidade santa, da nova Jerusalém celestial, das moradas eternas, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, olha só, os que praticam a imoralidade, os que praticam a idolatria.
e aqueles que amam e praticam a mentira. Então é muito forte a Bíblia Sagrada, meu amigo. Que você venha refletir nessas palavras, né? Que venhamos a entender o propósito de Deus, que venhamos buscar Deus em nossas vidas, para que naquele grande dia, quando Jesus retornar, Jesus voltar, que venhamos entrar juntamente com Ele nos portais celestiais, né? E vivermos para sempre com o nosso Deus. Então é muito forte a expressão, né? Fora ficarão os cães. Que venhamos, meus irmãos, realmente viver uma vida, né, debaixo da graça de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.